aproveitando que você está comentando a respeito da testemunha de Jeová, tirando as brincadeiras que foram feitas aqui no início, né, de pessoa batendo na porta, aqui no Rio tem muito panfletinho no final de semana, a pessoa chega, quer conversar com você, pede autorização para mandar coisa para sua casa, né, no geral são bem educados nesse sentido. Mas o público em geral, ele tende a pensar a ideia do cristianismo como uma coisa só, né? E a gente sabe que não é. A gente vai ter os movimentos neopentecostais, são muito fortes aqui no Rio, né, no Brasil, em Portugal também, né? Você tem muito movimento neopentecostal aí, né? E onde é que a testemunha de Jeová ela se enquadra ao certo e o que difere, além desse caráter que talvez a gente possa falar que ele não se difere tanto, porque cada um diz que a salvação é a sua, né? Em relação a esses outros grupos. A ideia do exclusivismo dentro destes grupos religiosos é uma das características que identifica as seitas destrutivas, ou grupos de autocontrole. São aquelas religiões ou aqueles grupos que dizem que apenas quem está dentro do grupo tem a aprovação de Deus, ou tem a iluminação, tem a verdade, etc. As Testemunhas de Jeová claramente são esse tipo de grupo. Agora, o que é que difere as Testemunhas de Jeová dos outros grupos, ou da chamada cristandade? As Testemunhas de Jeová até costumam usar este termo cristandade de uma forma depreciativa. Elas identificam-se e surgiram com uma ideia de que existe uma verdade bíblica, que essa verdade bíblica só pode pertencer a um único canal, digamos assim, religioso, e neste caso são elas que transmitem a verdade bíblica, e todas as outras religiões estão enganadas, estão corrompidas e ensinam mentiras pagãs, como a imortalidade da alma, a trindade, o inferno de fogo, etc. Portanto, as Testemunhas de Jeová, elas surgem no final. Aqui não é ainda não são as Testemunhas de Jeová. Portanto, há aqui digamos, um percurso histórico. O movimento dos estudantes da Bíblia, que surgem com Charles Taze Russell, surgem no final do século XIX. Portanto, com este homem, este pastor, não é? Charles Taze Russell, norte-americano, que ele começa a fazer um estudo intensivo da Bíblia, especialmente focado nas profecias bíblicas, com a ideia de estabelecer uma data para o regresso de Cristo. Nesta altura, vários grupos religiosos surgiram exatamente com a busca, com a procura da segunda vinda de Cristo. Quando é que ele viria novamente? Certamente já ouviram falar dos milenaristas, e é aqui dentro deste movimento dos milenaristas que surgem as Testemunhas de Jeová, surgem os mormons, surgem os adventistas, pronto. E no fundo, as Testemunhas de Jeová fazem parte deste caldeirão religioso, não é? Do segundo advento, digamos assim, que estavam ansiosamente a aguardar a vinda de Cristo. Mas há aqui uma situação, é que nesta altura, como eu disse, não eram testemunhas de Jeová, eram estudantes da Bíblia. As testemunhas de Jeová, como nós as conhecemos hoje, e da forma como estão estruturadas, como organização religiosa, elas só surgem com o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, J.F. Rutherford. Este homem, após a morte de Charles Taze Russell, ele ascende à presidência. Eu relato isto tudo no meu livro de forma resumida, mas no fundo dando esta perspectiva histórica para as pessoas perceberem como é que as Testemunhas de Jeová surgiram e como é que evoluíram no tempo. E é este homem, este segundo presidente, que transforma a organização religiosa à sua imagem, de uma forma bastante hierárquica, bastante estruturada, tal e qual como ela é hoje. Portanto, as Testemunhas de Jeová, na realidade, não são, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não são ou não surgem por Charles Taze Russell. Aliás, os estudantes da Bíblia ainda existem nos dias de hoje. Ou seja, aquelas pessoas que acreditam que Charles Taze Russell tinha a verdade bíblica, que ensinava verdades bíblicas, ainda existem nos dias de hoje. Porque foi com este segundo presidente que surge uma cisão entre os estudantes da Bíblia e aquilo que ele depois veio a dar o nome Testemunhas de Jeová, em 1931. Portanto, estamos a ver que aqui há uma história, uma evolução, digamos assim, na religião. E quando as Testemunhas de Jeová surgem, portanto, através deste segundo presidente, elas surgem com bastante antagonismo para com todos os outros grupos religiosos. É nesta altura que elas se diferenciam claramente dos outros grupos religiosos, porque
enquanto o primeiro presidente Charles Russell acreditava que todos os cristãos eram irmãos, podiam ter diferenças, podiam ter coisas erradas em termos de ensinos, mas todos eles, no fundo, eram irmãos. Com este segundo presidente, ele faz uma demarcação clara entre nós e eles. E começa a dizer e começa a ensinar que a religião, de uma forma abrangente, não é, da cristandade, estava corrompida, não tinha a aprovação divina e que apenas a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, no fundo que é a editora ou a entidade jurídica que governa este universo religioso das Testemunhas de Jeová, as publicações, as congregações, etc., apenas ela era o canal que Deus estava a usar para emanar verdades bíblicas para todo o mundo. Pronto. As Testemunhas de Jeová, por isso, claramente estão separadas dos chamados evangélicos, dos protestantes e de outros grupos, não é, religiosos que existem, que se identificam como cristãos. Portanto, é uma diferença absolutamente clara destes grupos para com as Testemunhas de Jeová.